também vocês estudarem antes da prova. Eu peço que vocês coloquem no chat o consentimento, coloquem eu autorizo a gravação da aula, algo nesse sentido no chat, tá bom? Porque eu recebo também a gravação desse chat. Aceitei a Tainara. Tainara, boa noite. Pessoal, a minha apresentação está visível para vocês? A minha tela? Sim, professor, está visível. Ah, ok. Então, pessoal, como eu já me apresentei anteriormente, eu me chamo Samila, irei trabalhar a disciplina Microbiologia Industrial. Na semana passada, nós fizemos uma breve introdução do que seria a microbiologia, alguns conceitos. Eu vou retomar alguns conceitos que nós já vimos no sábado, apenas porque eu tinha 2 alunas apenas presentes. Então, a qualquer momento, eu lembro vocês que vocês podem me interromper, podem ligar o microfone. Inclusive, se vocês quiserem que eu volte a alguma parte, tá bom? Fiquem à vontade. Esses são os meus contatos, caso vocês precisem. Tem meu WhatsApp pessoal. Lá no Moodle, eu coloquei para vocês também um link de um grupo no WhatsApp. Então, se vocês precisarem, podem mandar mensagem tanto no meu WhatsApp pessoal, como também lá no grupo. E para quem preferir, esse aqui é o meu e-mail, vocês podem me escrever também por ele. Eu sou bastante acessível. Pode ser que em algum momento mais atarefado eu demore um pouquinho a responder, mas vocês podem me contactar que o mais breve possível eu estarei respondendo vocês. Esse é o livro que eu estarei usando para preparar as aulas de vocês, tanto a aula de sábado passado como essa aula de hoje. E eu vou estar disponibilizando os capítulos desse livro à medida que a gente for trabalhando. Então, ainda essa semana, eu disponibilizo o capítulo de onde eu tirei a aula de sábado e também o material que eu usei para a aula de hoje. Então, é o Microbiologia, desse autor, o Tortora. É um livro que vocês teriam na biblioteca, mas no momento nós não temos acesso à biblioteca, então eu vou estar disponibilizando os PDFs. Vamos fazer uma breve revisão, inclusive uma breve revisão daquilo que foi falado no sábado, e posteriormente a gente entra no conteúdo de hoje, que é a fisiologia, a morfologia de alguns grupos de micro-organismos. Na aula passada eu coloquei essa perguntinha, que é muito comum e muito antiga, se aquele organismo é um animal, um vegetal ou um mineral. Essa é uma pergunta muito antiga e ela não se aplica ao grupo dos micro-organismos, porque os micro-organismos não são nem animais, nem vegetais e nem minerais. Eles se encaixam em outros grupos e hoje nós vamos falar sobre esses grupos aos quais os micro-organismos pertencem. Então, os micro-organismos, como vocês já devem supor, são seres vivos minúsculos e de forma individual, eles são muito pequenos para serem visualizados a olho nu. Então, nós conseguimos visualizar esses indivíduos, uma bactéria, por exemplo, uma célula bacteriana, uma célula de uma levedura, a gente consegue observar isso através de microscópio. Então, como essa imagem aqui sugere, o grupo dos micro-organismos é bastante variado, então nós temos inclusos bactérias, temos os fungos, sejam os bolores, que a gente consegue visualizar em um pão estragado, uma verdura, uma fruta, verdura estragada também. E dentro do grupo dos fungos também estão as leveduras, como por exemplo a levedura de cerveja. Nós temos também outros organismos, que são os protozoários, temos também as algas, que são micro-organismos capazes de realizar a fotossíntese, e dentro desse grupo também, dentro do grupo dos micro-organismos, estão os vírus. Nós vamos falar mais adiante sobre isso e qual a diferença fundamental dos vírus
para esses outros tipos de micro-organismos. Falando um pouquinho sobre a importância desses organismos, porque geralmente nós associamos os micróbios como organismos patogênicos, que são causadores de doenças. Só que eles têm várias importâncias. Por exemplo, os micro-organismos marinhos, sejam de água doce ou de água salgada, eles constituem a base da cadeia alimentar, seja em oceanos, lagos ou rios. Então, eles servem como alimento para outros micro-organismos. Além disso, alguns desses micro-organismos, como por exemplo as microalgas, têm um papel fundamental na fotossíntese. Então, essas microalgas realizam a fotossíntese e nesse processo elas liberam oxigênio para a atmosfera e preparam e fazem, entre aspas, o seu próprio alimento. Na verdade, elas produzem carboidratos. Então, essas microalgas são fundamentais porque elas são as maiores produtoras de oxigênio no nosso planeta. Além disso, muitos micro-organismos participam no processo de degradação de resíduos. Então, a gente lembra daquela imagenzinha da cadeia alimentar que a gente via lá no ensino fundamental, onde os micro-organismos decompositores, fungos, bactérias, estão ali no final da cadeia. Então, esses organismos são capazes de decompor restos de animais, restos de plantas, reciclando os elementos químicos que estariam presentes no solo, na água, em organismos vivos e no ar. E nesse processo de decomposição, esses micro-organismos liberam dióxido de carbono, CO2 esse que é utilizado na fotossíntese, seja por micro-organismos, que são as algas, seja também pelas cianobactérias, que também realizam fotossíntese, ou também pelas plantas. Então, eles liberam esse CO2 no processo de decomposição, e esse CO2 é utilizado pelos organismos produtores lá na fotossíntese. Então, o que eu quero dizer com isso é que, apesar da gente ter um certo preconceito e associar muitas vezes vírus, bactérias, fungos a doenças, a maioria dos micro-organismos auxilia na manutenção e no equilíbrio da vida no planeta Terra. Além disso, falando um pouquinho sobre outras importâncias dos micro-organismos, muitos animais dependem de micro-organismos para auxiliar no processo digestório. Lá na aula de sábado, eu até mostrei para vocês um exemplo, que é o cupim. O cupim, ele não é capaz de degradar a celulose presente na madeira sozinho. Então, ele tem um protozoário, ele tem um micro-organismo que está em simbiose, tanto o cupim como esse micro-organismo saem beneficiados, porque o micro-organismo recebe alimento, recebe abrigo, e o cupim, que antes não poderia degradar a celulose, agora é capaz, justamente por ele estar em simbiose com esse protozoário. E além disso, né, nós exploramos comercialmente as ações de micro-organismos, os produtos do metabolismo desses micro-organismos. Então, os micro-organismos podem ser utilizados em aplicações comerciais e a partir do metabolismo desses micro-organismos, a gente pode obter vitaminas, ácidos orgânicos, enzimas, álcoois e também muitos fármacos. E além disso, a indústria alimentícia também explora bastante os micro-organismos na produção de vários produtos, dentre eles os pães, as bebidas alcoólicas e os iogurtes. Então, apesar de a gente associar os micro-organismos a doenças, na verdade, uma minoria é patogênica, ou seja, é capaz de desencadear doenças. Então, até pouco tempo antes da invenção do microscópio, os micro-organismos eram desconhecidos pelos cientistas, e como eles eram desconhecidos,
não se sabia, na verdade, as causas de várias epidemias, como algumas doenças eram transmitidas. E hoje a gente já sabe que os micro-organismos são encontrados em quase todos os lugares, e como existe um grande conhecimento sobre os micro-organismos, já temos várias vacinas disponíveis, temos também algumas medicações disponíveis, inclusive o primeiro antibiótico, como foi falado na aula de sábado, a penicilina, ela foi obtida a partir do metabolismo de um fungo chamado penicillium. O penicillium, então, esse fungo, ele secretava essa substância antibiótica para matar as bactérias ali ao seu redor. Então, a gente se aproveita do próprio metabolismo desses micro-organismos para obter produtos que são benéficos a nós. Deixa eu só ver aqui se algum aluno solicitou participação. Não. Pessoal, até aqui tranquilo? Ai, deixa eu aceitar que agora sim, eu acredito que alguém solicitou participação. Pessoal, até aqui então está tranquilo? Vocês gostariam que eu voltasse em alguma parte? Tudo que eu falei até aqui, as meninas que estiveram presentes na aula de sábado já ouviram. É só para a gente dar uma retomada naquilo que foi visto na aula anterior, para que a gente possa prosseguir para a aula de hoje. Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos prosseguir? Por mim, tranquilo. Ótimo, então, pessoal. Nós vamos falar agora sobre algumas regrinhas de nomenclatura. Essas regrinhas não são aplicadas apenas a micro-organismos, elas também são aplicadas a plantas e a animais. Mas, claro, que o nosso interesse aqui nesse momento é com relação aos micro-organismos. Então, um sistema de nomenclatura, ou seja, de nomeação dos organismos, foi estabelecido em 1735 por Carolus Linnaeus, ou Linneu, se vocês preferirem falar dessa forma. Então, existem algumas regras para se escrever e para também determinar o nome científico de uma espécie. Então, os nomes científicos, eles são latinizados, uma vez que o latim era considerada uma língua morta, que não sofria mudanças, e era a língua tradicionalmente utilizada pelos estudantes e pelos cientistas. Então, em latim, normalmente, os nomes não terminam em artigos O ou A. Então, os nomes científicos são escritos, são definidos em latim ou latinizado. E a nomenclatura científica, ela vai designar para cada organismo dois nomes. O primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome ao epíteto específico. Então, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja. A gente tem o gênero, que é esse primeiro nome do organismo, que é Saccharomyces, e o segundo nome nós chamamos de epíteto específico, aqui no caso, Cerevisiae. Esse epíteto específico, ele designa de qual espécie eu estou falando aqui dentro do gênero Saccharomyces. Então, por exemplo, eu posso ter mais de um tipo de espécie dentro de Saccharomyces. Quando eu falo Saccharomyces cerevisiae, eu estou me referindo especificamente a essa espécie. Então, nós temos um binômio. Então, o nome de uma espécie é composto por dois nomes, na verdade. O primeiro é o gênero e o segundo é o epíteto específico. Os nomes, deixa eu ver se eu falo aqui mais adiante. É o seguinte, pessoal. O nome do gênero sempre vai estar escrito em letra maiúscula e o epíteto específico sempre em letra minúscula,
certo? Então, aqui Saccharomyces cerevisiae. O gênero Saccharomyces em letra maiúscula e o epíteto específico em letra minúscula. Temos também algumas outras regras para se escrever o nome científico de um organismo. A outra regra é que sempre que a gente for escrever o nome de uma espécie, a gente vai colocar esse nome em itálico. Então, aqui no caso, eu digitei, eu tenho essa ferramenta, né, colocar em itálico, então eu sempre vou colocar em itálico. Mas se vocês forem escrever de forma manuscrita no caderno de vocês, o que vocês vão fazer? Não tem como colocar em itálico, mas vocês vão sublinhar, então, o nome aqui da espécie. Então, as regrinhas. O primeiro nome, que é o gênero, estará em maiúsculo. O segundo, que é o epíteto específico, estará em minúsculo. Quando a gente vai fazer alguma apresentação, entregar algum trabalho digitado, a gente coloca o nome da espécie em itálico. Se for manuscrito, a gente só sublinha para destacar o nome da espécie, para informar ao leitor que nós estamos falando um nome científico. Quando a gente coloca a primeira vez em um trabalho, por exemplo, a gente tem que colocar o nome inteiro. Então, Saccharomyces cerevisiae, que é o nome científico da levedura de cerveja. Se nesse mesmo trabalho eu precisar me referir a essa espécie novamente, eu posso abreviar o gênero. Então, eu posso colocar S. cerevisiae, seguindo as mesmas regras. O gênero em maiúsculo e o epíteto específico em minúsculo e colocando em itálico. Se for manuscrito, sublinhando. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Ah, que bom. Então, pessoal, os nomes científicos, eles podem descrever um organismo, falar alguma característica que é peculiar, que é exclusiva daquele organismo. O nome pode homenagear um pesquisador, por exemplo, pode homenagear o cientista que descobriu aquela espécie. Ou o cientista que descobriu aquela espécie pode homenagear o filho, por exemplo, certo? Sempre seguindo aquelas regras do nome ser em latim ou latinizado. Ou ainda, o nome da espécie pode identificar o habitat onde ela vive. Eu vou mostrar alguns exemplos, porque eu sei que pode ter ficado um pouquinho confuso. Então, por exemplo, uma bactéria que é chamada Staphylococcus aureus. Revisando, Staphylococcus é o nome do gênero, aureus é o epíteto específico. Gênero em maiúsculo, o epíteto específico em minúsculo, e aqui, como eu digitei, eu coloquei em itálico. Vamos entender como que foi feita a nomenclatura desse micro-organismo. Estáfilo descreve o arranjo em cacho das células dessa bactéria. Então, aqui está descrevendo o formato, o arranjo das células bacterianas dessa espécie. E Coccus está mostrando o formato de cada uma dessas células. Cocos são esses formatos esféricos, arredondados, que algumas bactérias têm. Então, estáfilo está falando sobre o arranjo em forma de cacho. Coccus está falando do formato de cada uma das células dessa espécie. Então, o gênero é Staphylococcus, certo? E o epíteto específico, aureus, significa ouro, que em latim está dizendo que a cor dessas bactérias, das colônias, a cor é dourada. Então, por isso, Staphylococcus aureus. Então, como vocês puderam perceber, na nomenclatura dessa bactéria, na verdade, está descrevendo a morfologia, a forma da bactéria. Estáfilo, esse formato de cachos, esse arranjo das bactérias em forma de cachos. Coccus, porque elas são esféricas, arredondadas. E o epíteto específico aureus
significa a cor, diz respeito a essa cor dourada dessa espécie aqui. Então, nesse exemplo, os descritores da espécie, quem nomeou, decidiu colocar as características desse micro-organismo. Temos uma outra bactéria que é chamada de Escherichia coli, E. coli. Se eu não me engano, na aula passada, alguém comentou sobre essa bactéria em algumas análises. Vocês se lembram? Quem comentou? Pode falar. Fui eu. Isso mesmo. Você falou, né, que utilizam-se alguns marcadores para detectar a presença de E. coli, que é a Escherichia coli ou Escherichia coli. Como que ocorreu a nomenclatura dessa espécie bacteriana? Nesse caso aqui, o nome do gênero foi uma homenagem. Então, foi uma homenagem ao cientista Theodor Escherichia, por isso Escherichia, certo? E o epíteto específico coli diz respeito ao habitat dessa bactéria. Essa bactéria habita o colo, o intestino grosso. Então, o nome do gênero foi uma homenagem a um cientista e o epíteto específico coli diz respeito ao habitat natural desse organismo. Por que ele é muito utilizado em análises para detectar algum tipo de contaminação? Porque essa bactéria aqui, ela habita o nosso intestino. Então, a presença dela em algum ambiente pode indicar contaminação de origem fecal, certo? Então, no caso que eu mostrei anteriormente, Staphylococcus aureus, o nome da espécie fala sobre as suas características morfológicas. Estáfilo, esse formato de cachos, esse arranjo das colônias em cachos, coccus por conta do formato esférico e áureos por conta da cor aqui da colônia, dessa cor dourada. E aqui no caso da Escherichia coli, o gênero é uma homenagem a um cientista e coli diz respeito a onde ela é encontrada, no colo ou no intestino. E aqui eu trouxe alguns outros exemplos de outros nomes de espécies, de micro-organismos. Uma delas é a Salmonella empirica. O nome do gênero Salmonella é uma homenagem ao microbiologista Daniel Salmon, por isso Salmonella. E o epíteto específico entérica diz respeito novamente ao habitat natural dela, porque ela é encontrada em intestinos. Outra espécie de bactéria, Streptococcus pyogenes. Streptococcus diz respeito à aparência das células em cadeias. Coccus, novamente, porque é um gênero em que as bactérias são esféricas, arredondadas. E aqui, pyogenes, o epíteto específico, diz respeito a ela produzir pus. O nome Saccharomyces cerevisiae, que é de uma levedura, ou seja, de um fungo unicelular. Esse nome Myces, Saccharomyces, diz respeito a um fungo que utiliza açúcar. Então, Saccaro diz respeito a açúcar. E Cerevisiae, porque esse organismo produz cerveja. Então, por isso esse nome. Penicillium chrysogenum. Então, esse é um fungo de aparência microscópica, semelhante a um penacho ou pincel, por isso esse nome Penicillium. E Trypanosoma cruzi, esse termo tripano diz respeito a algo espiralado. O Trypanosoma cruzi é um protozoário que tem esse formato em espiral. Então, por isso, o nome do gênero Trypanosoma. E já cruzi, o nome do epíteto específico, foi também uma homenagem ao epidemiologista brasileiro Oswaldo Cruz. Por isso, cruzi. Então, só para mostrar para vocês que, em alguns casos, os nomes de espécies
podem fazer homenagem a algum cientista, ou pode dizer respeito à aparência da colônia, à aparência do micro-organismo, ou até mesmo onde ele é encontrado, ou alguma característica que é bastante sugestiva, bastante peculiar. Por exemplo, aqui em Saccharomyces cerevisiae, o termo cerevisiae diz respeito à produção de cerveja, à fermentação para a produção de etanol. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Sim, professora. Que bom. Então, agora a gente começa a falar especificamente sobre os tipos de micro-organismos. Eu coloquei aqui essa imagem, eu acho que eu não coloquei na aula anterior, e a gente vai retomá-la também ao final dessa aula de hoje. Essa é uma representação de uma árvore da vida em 3 domínios. Então, nós temos 3 domínios, que é o domínio bactéria, arqueia e eucária. Então, aqui dentro desse domínio bactéria, como a gente pode supor, nós temos as bactérias. Aqui em arqueia, nós temos as arqueobactérias. Esses 2 grupos aqui representam organismos que são procariotos, que as células não têm núcleo. E aqui dentro de eucária entram todos os organismos eucariotos, cujas células têm membrana nuclear. Ou seja, que dentro de eucária, o material dos organismos ficam envolvidos por uma membrana nuclear. E dentro desses 3 grupos aqui, nós temos micro-organismos. Aqui dentro de bactéria e arqueia, nós temos exclusivamente micro-organismos, certo? E dentro de eucária, nós temos todos os organismos que são eucariotos. Então, aqui entram animais, plantas e entram também alguns micro-organismos, por exemplo, algas, protozoários, fungos, certo? Então, bactéria e arqueia são domínios exclusivos de micro-organismos. E dentro de eucária também temos alguns micro-organismos. Só para a gente se situar, eu trouxe essa árvore da vida, podemos chamar assim, trazendo os 3 domínios, que é uma das representações mais atuais que nós temos. E aqui, então, dentro do domínio bactéria, nós temos as bactérias, que são organismos relativamente simples e que são unicelulares, ou seja, são indivíduos formados por uma única célula. E como eu mencionei anteriormente, são organismos procariotos. O que isso significa? Significa que são organismos cujas células não têm núcleo. O material genético, DNA desse organismo, fica solto no citoplasma. Então, bactérias são unicelulares, são relativamente simples e são procariotos. Suas células não têm núcleo. Aqui dentro de bactéria, nós temos diferentes formatos. Nós temos bactérias que têm esse formato aqui arredondado, que nós chamamos de cocos. Então, esse formato esférico diz respeito a uma bactéria do tipo coco. Esse formato aqui de bastão diz respeito a uma bactéria do tipo bacilo. Esse formato aqui de vírgula, que também é um formato comum em bactérias, nós chamamos de vibrião. E esse formato aqui espiralado é um formato espiral de bactérias ou de espiroquetas. As bactérias podem estar de forma individuais e elas podem também formar pares. Então, aqui se eu tivesse ao lado desse coco uma outra bactéria, eu teria, por exemplo, um diplococo. Só um exemplo. Então, podem formar pares, podem formar cadeias, grupos ou outros agrupamentos. E essas formações normalmente são características de um gênero particular
ou de uma espécie de bactéria. Esses aqui, então, são os formatos mais comuns de bactérias. Então, aqui eu trouxe um esquema de uma bactéria. As bactérias, elas são envoltas por uma parede celular. Essa parede celular, ela é formada por uma mistura de açúcar com proteína. E nós chamamos isso de peptídeo glicano. Então, o que vai diferenciar as bactérias das arqueias é principalmente a composição da parede celular, que nas bactérias são compostas por peptídeo glicano, que é uma mistura de proteína e carboidrato. Então, por exemplo, as plantas também possuem parede celular. Só que nas plantas, essa parede celular não é composta por peptídeo glicano. Ela é composta por celulose. Então, só para exemplificar, nas plantas e nas algas, a parede celular é composta por celulose. E aqui nas bactérias, a parede celular é composta por essa mistura de açúcar e proteína, que é o peptídeo glicano. Normalmente, as bactérias se reproduzem por divisão, formando clones. Então, aqui o material genético é duplicado e a célula se divide, ela se expande e se divide ao meio, formando clones, formando cópias de si mesmo. Então, para as bactérias, esse processo de reprodução, que forma clones, que é uma divisão celular, é chamada de fissão binária. A maioria das bactérias, para obter nutrientes, utiliza compostos orgânicos encontrados na natureza, tanto derivados de organismos vivos ou de organismos mortos durante o processo de decomposição. Existem algumas bactérias ainda que são capazes de realizar fotossíntese. Essas são as cianobactérias. E ainda existem aquelas que são capazes de metabolizar compostos inorgânicos. Então, elas são capazes de fazer o que nós chamamos de quimiossíntese, que são as bactérias nitrosas, sulfurosas e também que metabolizam, que oxidam ferro. Então, a gente tem um grupo bastante diverso. Tanto aquelas bactérias que se alimentam, entre aspas, que obtêm os seus compostos a partir de organismos vivos ou mortos, algumas que realizam a fotossíntese e outras que metabolizam, que oxidam compostos inorgânicos. E muitas bactérias, elas podem, o livro utiliza esse termo nadar, entre aspas, elas podem utilizar esses apêndices, que são os flagelos, para se locomover. Então, é o exemplo aqui da imagem. Então, esse flagelo, ele vai fazer um movimento permitindo que essa bactéria se movimente. Aqui no esquema, temos aqui o flagelo, certo? Que é um apêndice, é uma emissão aqui da célula que permite uma locomoção mais rápida. Falamos, então, do primeiro domínio, que são as bactérias, e agora falaremos do outro domínio, que são as arqueias, ou arqueobactérias. Então, as arqueias também são organismos procariotos, ou seja, são células, são compostas por células que não têm núcleo, não têm membrana nuclear, ou seja, o material genético fica disperso no citoplasma. E diferentemente das bactérias, quando as arqueias apresentam paredes celulares, elas não têm peptídeo glicano. Então, se eu fosse perguntar a vocês uma diferença fundamental entre bactérias e arqueobactérias, vocês vão me falar que quando as arqueobactérias possuem paredes celulares, essas não têm peptídeo glicano, diferentemente das bactérias.
Essas arqueobactérias, normalmente, elas vivem em ambientes de condições extremas. Então, nós temos as arqueobactérias metanogênicas, halófitas extremas e termófilas extremas. As metanogênicas produzem metano como produto residual da respiração. E elas podem habitar, por exemplo, o sistema digestivo de animais ruminantes. Aquelas arqueobactérias que são halófitas extremas, elas vivem em ambientes que são extremamente salgados, como o Grande Lago Salgado e o Mar Morto. Então, são ambientes que não dariam condições de vida a muitos outros organismos. Mas essas arqueobactérias, que são halófitas extremas, são capazes de viver nesse ambiente. E já as termófilas extremas vivem em águas quentes, sulfurosas, então com pH bastante ácido, como as fontes termais desse Parque Nacional de Yellowstone. Então, nesse ambiente aqui, a gente poderia cair e morrer, seja por conta da acidez ou por conta da temperatura. Só que existem algumas arqueobactérias termófilas extremas que vivem bem nesses ambientes. Pessoal, então até agora nós falamos de bactérias e arqueobactérias, de dois domínios, bactéria e arqueia. Até então, a gente tinha falado sobre organismos que são procariotos, certo? Que são compostos por células que não têm envelope nuclear. A partir de agora, quando a gente for falar de fungos, protozoários e algas, nós estaremos falando sobre eucariotos, que são células que possuem a membrana nuclear. Ou seja, o DNA fica envolto por essa membrana. Ele não fica disperso no citoplasma. E o primeiro desse grupo, do eucária, que eu estarei falando, são os fungos. Então, como eu mencionei, os fungos são eucariotos, as suas células possuem núcleo e eles podem tanto ser unicelulares, no caso das leveduras, como multicelulares, como no caso dos bolores ou dos cogumelos, que vocês observam aqui na imagem. Os fungos que são chamados de fungos verdadeiros, eles têm uma parede celular que é composta principalmente por um carboidrato, um polissacarídeo, que recebe o nome de quitina. Então, vocês tinham visto que nas bactérias, as bactérias possuíam parede celular compostas por peptídeo glicano, que é uma mistura de açúcar com proteína. Vocês viram que as arqueobactérias, quando têm parede celular, não possuem peptídeo glicano. E aqui vocês estão vendo que a parede celular dos fungos, chamados fungos verdadeiros, é composta principalmente por esse polissacarídeo, que recebe o nome de quitina. Como eu mencionei, a forma unicelular dos fungos são as leveduras, como por exemplo, a levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, que vocês conheceram o nome científico hoje. Esses fungos, essas leveduras, são micro-organismos ovais, que são maiores do que as bactérias e são mais complexos também, porque aqui a gente está falando de células eucarióticas. Lembrem-se, células que possuem núcleo. E os fungos mais comuns são os bolores, como o bolor, que aparece no pão, ou em alguma fruta que está perdendo, que está sendo colonizada por esses fungos. Então, os bolores são os fungos mais comuns, eles formam essas massas visíveis, e nós chamamos essas massas visíveis aqui que são formadas de micélios. E os micélios são compostos por filamentos que nós chamamos de hifas. Essas hifas se ramificam e se entrelaçam.
e dão esse crescimento que a gente chama de cotonoso a esses tipos de fungos que nós chamamos de bolores. O que seria esse crescimento cotonoso? Esse crescimento aqui que se assemelha a um algodão. Então, essas massas visíveis que nós podemos ver nos fungos, nós chamamos de micélios. E os micélios, por sua vez, são compostos por hifas que se entrelaçam. Os fungos vão obter nutrientes através da absorção de materiais orgânicos e dos mais diversos habitats, seja do solo, da água, do mar, de água doce, ou mesmo de um hospedeiro animal ou vegetal. Ainda dentro do grupo Eucária, nós temos os protozoários. Então, como eles estão dentro do grupo Eucária, vocês já podem supor que eles são eucariotos. Então, eles possuem núcleo, o material genético está envolto por uma membrana nuclear, certo? E os protozoários são unicelulares. Vocês viram que aqui para os fungos, eles podem ser eucariotos unicelulares, no caso das leveduras, ou eucariotos multicelulares, aqui no caso dos bolores, ou mesmo no caso dos cogumelos. Aqui, para os protozoários, eles são organismos unicelulares. Eles são eucariotos, as células possuem núcleo, só que eles são unicelulares. Então, um único indivíduo é composto por uma única célula. E algo bastante curioso aqui dentro de protozoários é que eles podem se movimentar de formas diferentes. Aqui com flagelos, como vocês tinham visto lá no exemplo das bactérias, aqui nesse exemplo, eles podem se locomover por flagelos, podem se locomover por esses pequenos pelinhos aqui, entre aspas, que são cílios. Esses cílios aqui, eles batem e permitem a locomoção desse indivíduo. E eles também podem se locomover através do que nós chamamos de pseudópodes, que são essas emissões aqui do citoplasma. Se a gente fosse traduzir pseudópodes, seriam falsos pés. Então, cada emissão aqui é um pseudópode. Então, esse protozoário, ele vai fazendo essa emissão do citoplasma que permite a sua locomoção, certo? Como uma ameba se locomove. Então, acho que a gente tem essa imagem mais ou menos na nossa mente. Então, esses são os pseudópodes, são emissões do citoplasma que permitem a movimentação de alguns protozoários. Então, são múltiplas formas de movimento. Aqui nós temos, só para exemplificar para vocês, os pseudópodes. Então, cada emissão aqui do citoplasma é um pseudópode, certo? É o exemplo de movimentação das amebas. Elas vão emitindo essas partes aqui do citoplasma, o que permite que ela se locomova. E alguns outros protozoários, aqui como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele possui esse flagelo longo que permite a sua locomoção. E alguns protozoários possuem ainda os cílios, que esses cílios batem, se movimentam, permitindo também a locomoção dos protozoários. Os protozoários têm várias formas, vocês viram apenas essas formas de locomoção, que são 3 tipos diferentes. Eles podem viver como entidades de vida livre, como eles também podem ser parasitas de outros organismos. E alguns protozoários, como o exemplo da euglena, que vocês veem aqui na imagem, eles podem realizar a fotossíntese. E eles podem se reproduzir das 2 formas, tanto de forma sexuada como de forma assexuada. E ainda dentro do domínio Eucária, nós temos as algas, que como o nome domínio Eucária sugere, são organismos eucariotos. Eu acho importante a gente fazer um parênteses, que quando a gente fala de algas dentro da microbiologia, o foco são as microalgas, são aquelas algas que são unicelulares, certo? As microalgas.
Então, são eucariotos, possuem núcleo, o material genético fica envolto por uma membrana nuclear. Essas algas realizam a fotossíntese e possuem as duas formas reprodutivas. Podem se reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuada. E as paredes celulares da maioria das algas são compostas por celulose. Então, lembrem-se, quando a gente falou de bactéria, parede celular, peptídeo glicano. Quando a gente falou de fungo, parede celular, quitina. Quando a gente está falando de alga, parede celular composta por celulose, assim como acontece nas plantas. A parede celular das plantas também é composta por celulose. E essas algas, elas são bastante abundantes, tanto em água doce como em água salgada, também no solo, em associação com plantas. E essas algas são muito importantes por conta da fotossíntese. Então, boa parte, a maior parte, na verdade, do oxigênio na atmosfera é proveniente da fotossíntese realizada pelas algas. Então, durante esse processo de fotossíntese, as algas produzem tanto o oxigênio como também carboidratos. E a gente utiliza esse oxigênio e muitos organismos utilizam esses carboidratos produzidos aqui pelas algas como fonte de alimentação. Então, elas entram, além de tudo, na cadeia alimentar. Esse último grupo de micro-organismos que eu falo agora não entra em nenhum daqueles domínios que eu falei anteriormente. Então, não fazem parte nem de bactéria, nem de arqueia e nem de eucária. Simplesmente porque os vírus são acelulares, então eles não são formados por células. Então, existe aquela grande questão se os vírus são considerados seres vivos ou não. Só que a gente vai falar disso nos próximos slides ainda. Então, é importante fazermos um parênteses. Os vírus não entram em nenhum daqueles 3 domínios da vida. Qual é a fundamental diferença dos vírus para os outros organismos que nós falamos anteriormente? Os vírus não são compostos por células, eles são organismos acelulares. Então, a partícula viral ela é muito simples estruturalmente. Um vírus é composto por um único tipo de ácido nucleico. Então, ele possui ou DNA ou RNA. Esse material, esse ácido nucleico ou DNA ou RNA, ele é envolto, ele é circundado por um capsídeo que é formado por proteínas. Então, o vírus ele pode tanto ser nu, dessa forma aqui, tendo apenas o ácido nucleico envolvido pelas proteínas, pelo capsídeo, ou ele pode ser envelopado. Qual é a diferença? Novamente, ele vai ter um ácido nucleico, ou DNA, ou RNA, envolto por um capsídeo, que é proteico, só que no caso do vírus envelopado, além disso, ele é envelopado mesmo, entre aspas, aqui por lipídios, por uma membrana lipídica. Então, o vírus, estruturalmente, é super simples. E todas as células vivas, que são realmente vivas, que há um consenso, tem tanto RNA como DNA. Os vírus possuem um desses ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA. Os organismos vivos, daqueles grupos que eu falei anteriormente, podem conduzir as reações químicas e podem se reproduzir como entidades autossuficientes, sem depender de nada. Só que os vírus, eles só podem se reproduzir utilizando a maquinaria celular de outros organismos. Então, por isso que nós falamos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só podem se reproduzir se eles estiverem dentro de uma célula hospedeira. Então, eu coloquei aqui essa imagem, ser vivo ou não ser, eis a questão, a grande questão dos vírus.
Então, eles podem ser considerados vivos quando eles se multiplicam no interior das células hospedeiras que eles infectam. Então, nesse sentido, eles poderiam ser considerados vivos porque eles são capazes de se reproduzir dentro de uma célula. Só que eles são parasitas, eles só se reproduzem dentro de uma outra forma de vida. Só que eles são considerados, por outro lado, como organismos não vivos, justamente porque, fora dos seus hospedeiros, eles são inertes, eles não são capazes de se reproduzir. Então, essa é a grande controvérsia da ciência, se os vírus são ou não são seres vivos. Então, a gente deixa esse questionamento para os virologistas. Mas eu achei importante trazer os vírus, porque esse é mais um grupo que é estudado na microbiologia. Então, voltando a retomar a questão da classificação dos micro-organismos, antes que os micro-organismos fossem conhecidos, antes que existissem microscópios para tanto, todos os organismos eram agrupados ou no reino animal ou no reino vegetal. E o que não era vivo era considerado como um mineral. Só que quando os micro-organismos foram descobertos, se tornou necessário um novo sistema de classificação, porque, afinal de contas, a gente já começou a aula falando que micro-organismos não são animais, não são vegetais, eles pertencem a outros grupos. Então, os biólogos, eles não conseguiram chegar a um consenso na classificação até 1970, foi quando a vida foi dividida naqueles 3 domínios que eu trouxe anteriormente. Deixa eu só passar aqui mais para frente, porque eu tenho aqui só para a gente retomar. Que são os domínios bactéria, arqueia e eucária. Então, eu já mencionei com vocês anteriormente que dentro desses 3 domínios aqui, nós temos micro-organismos. Qual é a diferença? Que bactéria e arqueia são compostos apenas por micro-organismos, enquanto eucária, além de micro-organismos, temos também aqui dentro desse grupo os animais e as plantas. Vamos só retomar o que a gente já falou anteriormente. Então, esse cientista, o Carl Woese, ele desenvolveu um sistema de classificação com base na organização celular dos organismos. Então, vamos retomar aqui. Dentro de bactéria e de arqueia, nós temos organismos que são procariotos, cujas células não têm núcleo. E dentro de eucária, nós temos os organismos que são eucariotos, cujas células têm núcleo, cujos materiais genéticos ficam envoltos por uma membrana nuclear. Então, só retomando aquilo que a gente já mencionou anteriormente. Dentro do primeiro grupo, que é o bactéria, nós temos aqueles organismos que são procariotos e que as paredes celulares contêm esse complexo de carboidrato e proteína que recebe o nome de peptídeo glicano. Dentro do grupo arqueia, nós temos aquelas arqueobactérias, que são aqueles micro-organismos que habitam ambientes extremos, muito salgados, quentes ou ácidos. E dentro desse grupo estão os procariotos, novamente células que não têm núcleo, e que quando tem parede celular, essas, diferentemente das bactérias, não possuem peptídeo glicano. E, por fim, nós temos o último grupo, que é o eucária, que inclui todos aqueles organismos que possuem núcleo, e não só micro-organismos. Aqui dentro de eucária, nós temos os protistas, que são micro-organismos, os fungos, que também são micro-organismos, mas também temos as plantas e os animais. Só que aqui dentro desse grupo do eucária, o que é de nosso interesse aqui para a microbiologia são esses 2 grupos aqui, os protistas e os fungos. Dentro de protistas, então, estão os protozoários e as algas,
E dentro de fungos temos as leveduras, como a levedura da cerveja, os bolores, o bolor do pão, o bolor que dá nas frutas e os cogumelos. Então, pessoal, por fim, finalizando com essa imagem que eu praticamente comecei, esses são os 3 domínios da vida. Nesses 3 domínios, nós temos micro-organismos. O domínio bactéria e o domínio arqueia são compostos exclusivamente por micro-organismos. Micro-organismos esses que são procariotos, cujas células não têm núcleo. Qual a diferença aqui de bactéria e de arqueia? A diferença é que as bactérias possuem parede celular composta por peptídeo glicano, essa mistura de carboidrato e proteína. E aqui a arqueia, quando tem parede celular, não é composta por peptídeo glicano. Aqui dentro do domínio eucária, nós temos todos os organismos eucariontes, aqueles cujas células têm núcleo. Então, aqui está incluso animais e plantas. Mas animais e plantas são do nosso interesse para a microbiologia? Não de forma direta. Então, aqui dentro desse domínio, nós estudamos os protozoários, as algas e os fungos. Pessoal, tranquilo com relação à aula. Deixa eu parar a apresentação, porque senão fica esse espelho infinito. Tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Pode falar, Lucas. Não, por mim tá tranquilo, eu compreendi. Ai, que bom. Vocês podem ficar à vontade, viu? Se vocês precisarem, inclusive, durante as aulas, me interromper para esclarecer as dúvidas, estejam à vontade. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação, curiosidade? Não, tudo tranquilo, professor. Que bom. Foi muita informação? Não, né? Foi tranquilo. Pouca informação. Uma parte a Tainara e a Gislene viram no sábado. Eu repeti um pouquinho o início da aula, vocês já tinham visto, né? Sim. Algumas coisas eu ainda lembro da biologia lá do ensino médio, mas a maioria não é tão detalhado assim. Mas eu vou disponibilizar para vocês a gravação, tá bom? Então, se vocês precisarem retomar, e eu vou aproveitar hoje, eu disponibilizo também o capítulo do livro do Tortora, referente à aula passada e a essa aula de hoje. Aí fica mais fácil também para vocês estudarem. Certinho, pessoal? Então, se não houver mais dúvidas, Certo. não houver mais colocações, a nossa aula se encerra. Assim que ela for disponibilizada para mim lá no e-mail, eu disponibilizo para vocês também lá no Moodle, tá bom? A aula passada, eu já aproveito para lembrar vocês, o Lucas não estava presente, o Jonas e o Jonathan. A aula passada já está disponível lá no Moodle. Então, se vocês quiserem aproveitar esse momento, esse restante de hoje, né, que seria de aula de microbiologia, para assistir a aula passada, já está disponível lá no Moodle, tá bom? Tá bom. Pessoal, então, se não houver mais dúvidas, eu me despeço de vocês. Desejo uma excelente semana. E lembro vocês que, à medida que vocês tiverem dúvidas, podem me escrever no WhatsApp ou por e-mail também. E já aproveito para lembrar que quem não estiver no grupo do WhatsApp, eu coloquei o link lá no Moodle, tá bom? Então, entrem só para facilitar a nossa comunicação. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Boa semana, bons estudos. Quem não assistiu a primeira aula, aproveite para assistir a gravação. Até mais, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau,